Fala meninos, bom dia, aqui é o professor Wellerson. Hoje a gente vai continuar com o nosso estudo sobre o período Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. Nós vimos na aula passada sobre o Paleolítico, a Idade da Pedra Lascada, que foi aquele primeiro momento da história da humanidade onde os seres humanos viveram, como que foi essa evolução do ser humano ao longo do tempo e as formas como ele vivia. Então, o jeito que ele comia, o jeito que ele morava, o jeito que ele se relacionava, nós estudamos isso na aula passada. Agora a gente vai falar de um período que ocorrem diversas mudanças na história aí do ser humano. Essas mudanças, nós temos aí três grandes mudanças, que é o processo de sedentarização, a domesticação de animais e a prática da agricultura. O que é sedentarização? É o momento onde os seres humanos deixam de ser nômades, ou seja, deixam de mudar de um lugar para o outro constantemente em busca de alimento, em busca de proteção, e eles passam a ter uma residência fixa. O processo de domesticação dos animais e o surgimento da agricultura. Nós temos que, olha só, algumas mudanças aconteceram no planeta Terra para que esse processo de sedentarização ocorresse. Entre eles, olha só, por volta de 12 mil anos antes de Cristo ocorreu um processo de aquecimento do planeta Terra, um aquecimento no clima, que promoveu o derretimento de geleiras, inundações, surgimento de terras que antes estavam cobertas de gelo, então elas apareceram como terras, em algumas vezes terras férteis. O nível do mar subiu e ocorreu intensos processos de desertificação. Todos esses acontecimentos acabaram moldando as estações do ano. Então elas ficaram mais regulares. Então pensa que primavera, verão, outono e inverno ficaram estações mais bem definidas. E os seres humanos, as populações, observaram que tinham épocas que os alimentos nasciam, que eles floriam, que eles morriam e que esse ciclo ele retornava ano após ano. Nós temos o desaparecimento de diversas espécies também por causa dessas mudanças no clima. Então nós temos, olha só, esse processo que nós falamos levou o surgimento da agricultura, possivelmente pela observação dessas estações do ano em épocas de colheita, épocas em que as plantas nasciam, que elas morriam. Eles perceberam que eles poderiam cultivar os seus próprios alimentos. Isso foi uma mudança muito grande junto com a domesticação dos animais, porque os seres humanos também perceberam que eles não precisavam somente caçar os animais, eles podiam aprisionar alguns animais para evitar ataques, para poder colher alguns carne, leite, lã. Então, alguns animais foram domesticados também nesse momento. Esse processo ficou conhecido como Revolução Agrícola, porque revolução é uma ruptura, é uma mudança drástica na sociedade. Então, os historiadores e pesquisadores entenderam que com o surgimento da agricultura foi um momento em que a sociedade mudou drasticamente. A forma como elas viviam antes da agricultura e depois da agricultura. Isso tudo porque, com a agricultura, os seres humanos não precisavam mais mudar de um lugar para o outro em busca de alimento, em busca de proteção. Eles podiam ficar fixos, eles podiam ter uma residência fixa em um lugar. E isso levou à melhoria das moradias, levou ao surgimento de outras atividades como o artesanato, o surgimento da cerâmica. Então, com a Revolução Agrícola, com o surgimento da agricultura, a sociedade ela se modificou. E essa nova forma de organização está ligada ao surgimento da agricultura. Nós temos, por exemplo, que o homem deixa de ser consumidor e passa a ser produtor de alimentos. Por causa dessa regularidade nos alimentos, nesse aumento dos alimentos, os seres humanos têm um aumento populacional. Aquelas tribos pequenas, aqueles agrupamentos pequenos do Paleolítico, agora se tornam aldeias com mais pessoas, geralmente próximas dos rios, que produziam agora outros artesanatos, a cerâmica, por exemplo. As casas, que antes eram muito simples e rudimentares, agora elas têm uma melhoria na sua qualidade, na sua estrutura, porque os seres humanos agora têm mais tempo
surgem também novas ferramentas, geralmente ligadas à agricultura. Então a sociedade agora ela está ficando mais complexa, porque ela tem mais tempo para desenvolver outras coisas, porque a sobrevivência no período do Paleolítico era muito difícil. Então quase todo o tempo do ser humano ele estava destinado a conseguir alimento, a sobreviver, a se proteger de animais. Então agora com o controle, aí, a domesticação de alguns animais, com o surgimento da agricultura, ele tem mais tempo para pensar em outras esferas da vida, que não só a alimentação e a proteção. Então, meninos, é isso a aula de hoje sobre o Neolítico. Tentem fazer uma relação em como viviam as pessoas no Paleolítico, como viviam esses grupos humanos no Neolítico. Então, obrigado aí pela atenção, até a próxima aula, abraço, tchau, tchau.